Bom dia, então. Estou vendo que algumas pessoas chegaram depois. Espero que tenham aproveitado um pouquinho da nossa meditação, né? Então, espero que todos estejam bem aí. Vamos dar início ao nosso ensinamento de hoje. Nós estamos estudando o Dhammapada, que é aquela coletânea de ensinamentos do Senhor Buda, que foi compilado ao longo dos concílios. E nós estamos no capítulo 5, que fala do Balavaga, que é o capítulo que vai falar dos tolos, né, dos hipócritas, dos falsos. E nós já falamos dos falsos mestres, já falamos dos falsos praticantes, né? E aqui nós estamos falando também daqueles que têm a sua prática diária, nessas estrofes que estamos vendo agora. Então, na semana passada, nós vimos a respeito do que são os atos positivos, né? Falamos a respeito da prática da ética, quais são os atos positivos e os atos negativos. E nós, na nossa existência dual, em que temos nós e o objeto, o que nós pensamos? Que há tipo um código de ética, que tem os atos que devem ser adotados e aqueles que devem ser rejeitados. Sim, num primeiro momento, tem lá os 10 atos positivos, com corpo, palavra e mente, e os 10 atos negativos também, com corpo, palavra e mente. Então, no início, quando a gente ainda está nesse movimento de dualidade, realmente a gente deve adotar o que o Buda nos disse para que deve ser feito. Mas, gradativamente, com a nossa prática e aumentando a nossa compreensão, o que vai acontecer? Nós vamos entendendo o que realmente são os atos positivos e os atos negativos. E aí, na semana passada, nós vimos que os atos negativos são aqueles que, tendo sido praticados, depois nos causa arrependimento e os frutos são sofrimento. Tá? Isso é muito profundo, apesar das palavras serem assim tão simples, mas isso é muito profundo. Primeiro, os atos que nos causam arrependimento, que a princípio nós somos todos praticantes, né, gente? A gente não está por aí cometendo ato negativo toda hora, não. Nós estamos realmente buscando realmente disciplinar a nossa mente, praticar a virtude e evitar os atos negativos. Então, se a gente pratica um ato e depois a gente fica arrependido ou tem um sentimento ruim, puxa, falei demais, puxa, né, tive uma atitude de malevolência com a minha mente, ou enfim, tomei o que não foi dado, enfim, alguns atos que a gente já conhece. Então, isso é uma atitude de um praticante. Então, se tem esse mal-estar depois, esse arrependimento, isso é um sinal de que aquele ato foi um ato negativo. Tá? E segundo, que está colocado aqui na estrofe, é que o fruto é sofrimento. Então, também, quando a gente ainda está na nossa consciência dual, o que a gente vai achar? Os atos negativos trazem sofrimento. Eu vou ficar doente, vou ficar pobre, vou ser criticado. Enfim, está caindo lá nos 8 dharmas mundanos. Mas não é isso que se trata. No começo, a gente pensa assim, eu vou praticar o dharma para me livrar do sofrimento, né? Ou seja, a gente ser elogiado, ter ganho, ter prazer. Os 8 dharmas mundanos lá. Mas não é isso que se trata. O que vai nos trazer os atos negativos são sofrimentos mesmo. A gente vai ter uma experiência e não vai saber ver aquilo ali como algum tipo de benefício para a nossa prática. Por exemplo, uma doença. Por exemplo, um acidente. Por exemplo, uma perda. Por exemplo, uma crítica. É algo de sofrimento. Mas como é que a gente encara aquilo ali? Se a gente vê como extremamente sofrimento, é sinal de que os atos que a gente tem cometido são atos negativos. E aí vem essa outra estrofe que vai dizer exatamente o contrário. Quais são os atos positivos? Então, eu vou ler para vocês nessa daqui da Palas Atenas, que é a que temos na forma de verso, que é a estrofe 68 de hoje. Mas é bem praticado aquele ato da qual alguém, tendo feito, não se arrepende e cujo fruto prazeroso e feliz ele recebe.
E aí, nessa tradução que está sendo feita gradativamente, é o seguinte: o ato é favorável, positivo, quando, após ter sido praticado, o homem não se arrepende, não se atormenta, e cujo fruto é recebido com felicidade e prazer. O rosto expressa o regozijo e a alegria. Então, essa é a característica dos atos positivos, ou seja, não há pesar, não há mal-estar, não há arrependimento. Há o regozijo na prática da virtude, que é a alegria, uma das 4 incomensuráveis. E não quer dizer que a gente vai ficar lá, ai, que beleza, que eu fiz um ato positivo e tal, ficar se achando. Não é isso que se trata, é realmente o regozijo por ter conseguido praticar um ato positivo. E aí ele fala, cujo fruto é recebido com felicidade e prazer. O rosto expressa alegria. E também não são lá os 8 dharmas mundanos positivos, aqueles que a gente tem esperança de ter. Tá? Ou seja, você receber aquilo ali como uma oportunidade de prática. Por exemplo, uma pessoa que vem nos ofender e nós temos a bênção de poder praticar a paciência. Então, isso significa que os nossos atos passados foram positivos de uma certa maneira. Vocês estão entendendo assim a profundidade da coisa, gente? Não é tão fácil entender isso, não, mas espero que vocês entendam. Tá? Nós que somos praticantes precisamos muito ver assim como é que está a nossa vida. Se a gente está sabendo suportar as adversidades, se a gente está sabendo não ter medo, não ter esperança diante das circunstâncias que aparecem, ou se a gente está lá querendo elogio, querendo prazer, querendo só coisa boa. Isso aí é o mundo dos deuses, tá? Então a gente precisa entender mais profundamente o que vem a ser a prática da ética. Num primeiro momento, sim, como eu disse, está lá, tem o códigozinho que o Buda deu as dicas para a gente, mas depois a gente vai começar a ver como é que isso se aprofunda dentro do Mahayana e dentro do Vajrayana. Ou seja, as situações difíceis são oportunidades de prática e que podem beneficiar não só a gente, mas também muitos seres. Tá? Então, assim, eu deixo essa reflexão para que vocês comecem a avaliar isso, porque senão a gente pode cair, né, numa armadilha de ficar preso ali num código de ética e a coisa é mais profunda que isso, tá? Então, como comentário disso, nós temos a historinha do Buda Gosa, que é o comentário oficial do Dhammapada. Tem outros pequenos comentários, mas não são assim oficiais. Então, a gente sempre traz aqui do comentário do Buda Gosa, que, na verdade, ele mostra a situação na qual o Buda enunciou a estrofe. E aí nos mostra mais profundamente a compreensão da estrofe. Tudo bem? Então, vamos lá. A história é de Sumana, o jardineiro. Então, o Buda está lá em Jetavana e conta de um jardineiro que vivia num reino. Então, é o seguinte, havia, então, esse jardineiro de nome Sumana, e ele, todo dia, ele tinha o hábito de colher muitos jasmins, falam de 8 coleções de jasmins, ele ia colher num lugar um pouco distante, ele colhia essa coleção de jasmins e oferecia lá para o rei. Era o trabalho dele. Ele chegava lá e dispunha esses jasmins todos, né, com seu odor, com a aparência maravilhosa, para adornar ali o trono do rei, o lugar ali onde o rei ficava. E aí o rei oferecia a ele 8 moedas em troca desses 8 conjuntos de flores jasmins. E todo dia o jardineiro fazia isso. E esse era o modo de vida dele. E aí, um dia, ele havia ido lá buscar esses jasmins todos para o rei. E aí, quem que ele vê no caminho? O Buda, na sua forma magnífica, que tinha raios em todas as direções. Ele estava, então, ornado com os 32 sinais maiores e os 80 menores. O Buda estava na sua forma magnífica e ele ia caminhando, ele estava entrando em Rajagriha
cercado da sua comunidade, que era a Sangha. E aí o Sumana viu o Buda nessa forma esplêndida, magnífica. Gente, imagina os raios, né? Os raios dourados, todos os sinais dele perfeitamente desenvolvidos ali. E aí o Sumana pensou, mas eu estou levando essas flores lá para o rei, é o meu trabalho. Se eu não levar para ele, é, não vai ficar bom para mim. Ele pode me repreender e até me banir lá do Jardim do Palácio, inclusive do reino. Mas se eu não fizer uma oferenda para o Buda, eu vou estar comprometido não só nessa vida, mas em todas as vidas futuras. Ele ficou pensativo em relação a isso, né? Se ele deveria lá atender ao seu senhor ou atender ao Buda e fazer uma oferenda. Todo mundo ali estava fazendo oferendas magníficas para o Buda, de ouro, pedras preciosas, e ele se sentiu assim tocado para fazer uma oferenda, e o que ele tinha eram os jasmins. E aí ele foi, se prosternou diante do Buda, fez todas as homenagens, e aí ele foi colocando os jasmins em volta do corpo do Buda. E esses jasmins ficaram assim suspensos, levitando em volta do Buda, cercando ele por todos os lados, porque o Sumana ele foi circundando assim o Buda e colocando, né, dispondo os jasmins. E aí o Buda, que já estava numa forma magnífica, esplêndida, ficou ornado com aqueles círculos de jasmins, com a sua beleza toda e o seu aroma também maravilhoso. E aí o Buda seguiu o caminho dele e o Sumana voltou para a casa dele. E aí chegou em casa, a mulher dele falou assim: Uai, cadê as flores? Ele falou assim: Ah, você não sabe, eu vi o Buda e resolvi fazer essa oferenda a ele, porque realmente eu vi que eu estaria comprometido nessa vida e nas minhas vidas futuras, e eu não tenho jasmins para ir lá oferecer, dar para o rei, né? Fazer meu meio de vida aqui. Aí a mulher falou: Mas o quê? Você é louco? É o nosso meio de vida. Como é que a gente vai viver sem esse dinheiro, né? Ah, você é um louco, eu vou me embora. Aí pegou os filhos, foi-se embora, abandonou o marido, abandono de lá. Foi-se embora e aí foi lá falar com o rei. A mulher, mas estava muito brava. Aí chegou lá com o rei: Mas, rei, olha aqui, é o seguinte: o meu marido não tem nada a ver com isso, não, tá? Mas os teus jasmins que ele vinha aqui para te entregar, ele ofereceu para o Buda. Aí o rei, que era um discípulo do Buda, pensou, né? Essa mulher é uma tola, né? Uma tola total, porque ela não está vendo que ele fez, né? O marido fez uma oferenda para o Buda, né? Ele deixou aqui o meio de vida dele, mas fez uma oferenda para o Buda. E aí ele fingiu que ficou com raiva, falou: Ah, mas é isso mesmo, abandone ele, né? Porque ele viu que ela realmente não tinha compreensão de nada e incentivou que ela o abandonasse mesmo. E aí o rei, depois desse episódio, foi lá conversar com o Buda. Aí foi indo lá para o monastério, conversou com o Buda, e o Buda falou assim: Ah, nós podemos fazer uma caminhada? Aí foi o rei, o Buda e mais a comunidade de monges. E o Buda continuava lá na sua forma magnífica. E aí eles foram andando, 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 e aí chegaram no pórtico do palácio. Aí o rei falou assim: Por favor, Buda, queira entrar, que eu vou oferecer um festim, um banquete para você e a sua comunidade. Aí o Buda pensou: Mas se eu entrar, ninguém vai ver essa oferenda que o Sumana me fez. Eu prefiro ficar aqui no pórtico mesmo. E aí disse para o rei: Olha, eu não vou entrar, eu vou ficar aqui no pórtico mesmo. Aí o rei falou: Mas Buda, você vai ficar aqui, senhor Buda, você vai ficar aqui parado aqui na porta? Eu falei: Eu quero ficar aqui, eu não vou entrar no palácio, não. Aí o rei falou: Mas eu não posso deixar o Buda aqui, assim, nessa parada aqui no meio do pórtico. E aí mandou construir um palácio rapidamente, imediatamente, está assim no texto, construiu um palácio magnífico para o Buda, e o Buda ficou lá nesse palácio com toda a comunidade de monges, e o rei mandou servir um festim, um banquete para o Buda e toda a comunidade. E aí o Buda, depois desse festim todo, né, dessa oferenda magnífica, foi-se embora lá para o monastério, voltou e o rei entrou no palácio.
E aí o rei entrou lá no palácio e falou assim, eu vou agora chamar o Sumano, vou ver o que ele tem a me dizer. Aí ele chamou o Sumano e o Sumano contou para ele, falou, olha, rei, foi isso que aconteceu, eu sei que eu estou arriscando aqui realmente eu ser demitido, ser expulso aqui do palácio, né, do seu reino, mas eu, em vez de cumprir a minha tarefa que eu deveria fazer, que é trazer as flores, é, eu fiz oferenda para o Buda. Aí o rei, que era um discípulo do Buda, falou assim, não, você fez a coisa certa, porque aqui é só o seu meio de vida. Mas quando você faz uma oferenda para o Buda, você está liberando de sofrimentos nessa e em todas as suas vidas futuras. E aí o rei foi e fez uma oferenda, né? Deu para ele 8 elefantes, 8 cavalos, 8 escravos masculinos, 8 escravos femininos, 8 maravilhosos conjuntos de joias, 8.000 moedas, 8 mulheres maravilhosas do harém do rei, adornadas todas de joias, e 8 cidades à escolha dele. Ele poderia escolher 8 cidades da quais ele seria o rei. E aí né, o rei fez isso, aí o Sumana compreendeu o que ele tinha feito. Né? Ele tinha feito uma oferenda às 3 raras sublimes, ele tinha feito uma oferenda ao próprio Buda. E aí o Ananda, sabendo disso, falou assim, mas Buda, é isso mesmo, né? Você está... isso que o rei fez está correto, né? Ele retribuía assim com tanta generosidade assim o ato do Sumana. Aí o Buda falou assim, é exatamente isso, né? Ele não pensou aqui na sua vida terrena. O Sumana ele pensou em todas as suas vidas. E aí, o que aconteceu, gente? O pessoal lá do monastério, os monges, ficaram sabendo da história. E aí ficaram lá numa conversa. Falaram, mas olha só o que aconteceu. Aí, uns que não sabiam ficaram sabendo de toda a história, né, da oferenda do Sumana, e como é que foi desenrolada da história. E aí o Buda chegou lá, mas o que é isso? Vocês estão conversando o que aí? Aí contaram, Buda, porque a gente soube da história toda, o que aconteceu. Aí o Buda falou, sim, monges. Nós, assim como muçulmanas, só devemos praticar ações que posteriormente não nos causem remorsos, mas cuja lembrança traga somente alegria e prazer. Então, essa é a condição, né, a situação na qual o Buda deu esse ensinamento, no qual ele enunciou essa estrofezinha que nós trazemos aqui hoje. Então, vocês entendem aqui como é que foi o ato do Sumana? Ele, claro, na hora, ele ficou em dúvida o que ele deveria fazer, o trabalho dele, né, enfim, meio de vida dele, ou fazer uma oferenda ao Buda, e ele vendo que ele realmente poderia se comprometer nas suas vidas futuras, ele foi e fez a opção, porque a princípio, naquele momento, as flores estavam de posse dele. Ele resolveu usar aquelas posses que ele tinha naquele momento e fazer uma oferenda ao Buda, em vez de ir lá e cumprir com o meio de vida dele. E a consequência disso, imediatamente, não foi assim, não apareceu assim do nada uma maravilha, uma liberação de sofrimento. Não, ele foi lá, a mulher brigou com ele, a mulher abandonou ele, levou os filhos embora. Então teve ali uma circunstância, mas depois o que ele teve? A recompensa física pelo rei, porque isso é dito, né, que quem pratica os atos positivos, o resultado é a felicidade. Então ele teve uma retribuição desse ato na forma dessas riquezas todas aqui, imagina tudo isso, mas também ele se liberou dos sofrimentos em todas as suas vidas futuras. Então, quando nós estamos diante de uma situação, nós sempre teremos, se estamos atentos, sempre teremos a opção de fazer como muçulmano. Qual é o ato que eu vou fazer? Tá? Não é para induzir aqui vocês abandonarem a família e tal e se dedicar à sanga. Aqui é um contexto de monástico, né? Não se esqueçam disso, a nossa
nossa tradição religiosa, que é uma tradição monástica, tá? A comunidade leiga, mas é uma comunidade monástica, tá? Nas cerimônias e tudo, inclusive os monges sentam-se mais próximos dos rinpoches e a comunidade leiga, tenha feito ou não o retiro, senta-se mais para trás, tá? Então, não é um incentivo aqui para você deixar, mas é um exemplo, essa história, de como, a cada momento, nós podemos ter uma atitude que vai nos trazer sofrimento ou ter uma atitude que vai nos trazer felicidade, nessa e em outras vidas. E por que a gente fracassa? Por que a gente fracassa? Porque nós não temos uma visão profunda das coisas. E essa profundidade da nossa percepção, ela vai sendo cultivada de acordo com a nossa prática. Num primeiro momento, como eu falei aqui anteriormente, o que a gente tem? A gente está no mundo dual. Tem a gente e a xícara. Então, nós, quando estamos nos relacionando com as experiências, de acordo com a psicologia budista, vamos usar, né, o ensinamento do Dharma, quando nós estamos em contato com a experiência, nós colocamos naquele objeto um rótulo e um sentimento. Ah, isso é bom. Você vê uma coisa atrativa, você começa a ver, por exemplo, uma série, acha essa série é boa. E aí vai numa embolada, vendo a série até o final. E aí, mas só tinha 3 temporadas. Cadê a quarta, a quinta? A pessoa entra no modo de querer mais aquela experiência de felicidade, porque ela colocou um rótulo de agradável. E tudo que é agradável a gente quer, né? Então, esse é o modo sansárico de experimentar a existência, uma maneira distraída, no qual a gente é levada pelas experiências. Mas quando nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa consciência, e a consciência aqui, gente, é a inteligência, né? Não é a consciência da atenção. Tem atenção também, mas é mais que isso. Quando nós começamos a desenvolver essa inteligência, nós vamos percebendo mais profundamente o que está acontecendo ali, sem colocar nossos julgamentos, nossos preconceitos, nossas convicções, nossas crenças naquela experiência que está acontecendo ali. É isso que vai acontecer. Então, por exemplo, como é que a gente leva isso para o prático, né? Porque não adianta nada a gente ficar aqui falando, e a gente não saber como é que a gente aplica isso no cotidiano. Como eu já falei aqui, o Dharma não serve de nada se você não aplicar no seu cotidiano, tá? É só você vai lá, fica lá, faz a tua meditação, dá de boas, fica lá tranquila e tal, não tem boletos para pagar nesse momento, tá tudo de boas. E aí é uma ilha da fantasia, uma fuga qualquer. É bom também, mas não traz benefício nenhum. Mas a gente precisa aplicar o Dharma no nosso cotidiano, em todas as experiências. No começo não é fácil, mas depois a gente vai ainda assim. Então, por exemplo, quando a gente está numa conversa com uma pessoa, o que a gente vê? Primeira coisa, que a nossa atitude sansara, distraída, o que a gente vai querer? Observar qual é o ganho que a gente vai ter. Aqui que eu vou ganhar com isso. Sempre a gente quer, tá? A gente está mantendo o modo desejo. O que eu vou ganhar com isso? Depois, a gente, se não tem muita coisa a ganhar, a gente vai tentar manipular a pessoa e a situação para ter um ganho qualquer. Ou para ganhar um elogio, para ganhar uma coisa qualquer, um pedaço de pão, uma coisa qualquer. Então, o que a gente perde? A gente, em vez de ver a situação que está acontecendo, a gente faz o quê? A gente pega aquela situação ali e bota nos moldes da nossa apreensão egocêntrica. E a consequência disso é, com certeza, o sofrimento. Então, por exemplo, a pessoa pode estar numa conversa com você, tentando restabelecer um diálogo, pode estar querendo promover
alguma coisa de positivo que vocês possam fazer junto. Ela pode estar trazendo algo maravilhoso, uma bênção para você, mas como não está de acordo com a tua crença, ou que não vai, em princípio, beneficiar a sua apreensão em você, o que a gente faz? Rejeita. A gente não vê os outros sinais que estão presentes na situação. Por exemplo, a gente não vê a linguagem corporal, a gente não vê os demais elementos que estão presentes. A gente está num estado de desatenção. Quem já começou aqui a praticar a meditação já viu que a gente, num primeiro momento, a gente fica ali apoiado, a nossa atenção apoiada sobre um suporte, mas depois a gente começa a ter uma percepção dos diversos elementos. Aí está descrito lá, está desenhado na tanca de chinê lá, que a gente começa a ter uma percepção dos demais elementos que estão presentes, né? Quem conhece o ensinamento sabe do que eu estou falando, que são os objetos do sentido. Então, a gente está meditando, enfim, apoiada a nossa mente sobre uma pedrinha aqui, e a gente começa a perceber, por exemplo, o cheiro de queimada. Nosso país ardendo em chamas. Então, por exemplo, hoje aqui está um cheiro de mata queimada grande. Então, quando nós estamos meditando, a gente começa a perceber esses diversos elementos. E isso tudo vai fazer parte daquela situação como um todo. Vocês estão localizando isso lá, quando a gente faz a meditação, mas é para trazer aqui na nossa experiência cotidiana. Então, quando nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, a nossa inteligência, a gente vai percebendo mais profundamente a situação. Igual o Buda, que matou aquele rapaz lá que estava querendo matar os 500 bodhisattvas lá, os mercadores no navio, né? Então, ele foi lá e matou um para poder salvar os outros 500, porque ele viu as consequências negativas disso. Mas esse é o Buda lá, né? Não é um incentivo aqui para a gente matar. Esse é o Buda, não temos nenhum Tilopa por aqui, e nenhum Buda tampouco. Então, é isso que a meditação vai trazer para a gente, uma visão mais aguçada, mais profunda, mais pertinente, mais lúcida, mais clara de toda a situação. E aí sim nós vamos saber qual é a ação nossa correta. Porque, por vezes, numa interação, a pessoa não está precisando da nossa tagarelice. Raramente precisa. Às vezes ela só precisa do nosso silêncio. Mas quando é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber se a pessoa está precisando de umas palavras de ânimo, por exemplo, ou do nosso silêncio? A gente só vai saber isso quando a gente desenvolver mais a nossa meditação. Então, nós precisamos, claro, continuar com a nossa acumulação de mérito, praticando os atos positivos que estão lá listados, evitando os atos negativos que estão lá listados. Então, essa é a acumulação de mérito pela prática da virtude e a acumulação de sabedoria que vem pela nossa prática de meditação. É preciso estar com as duas asas do pássaro para a gente poder voar adequadamente. Então, quando nós vamos evoluindo com a nossa meditação, é isso que nós vamos desenvolvendo, né? Essa percepção aguçada, penetrante, imediata e disponível, aberta, como se diz nos textos clássicos. Ou seja, não levar para a situação as nossas crenças, nossos julgamentos, nossos preconceitos, nossas tagarelices mentais. Não, aberto. É o que temos aqui, o que temos. E está consciente de tudo que está rolando ali. Não tem como você estar numa experiência e estar desatento aos demais sinais que estejam presentes. Tá bom? Então, é isso que a gente vai caminhar na nossa prática, né? Deixa eu ver se eu fiz algumas anotações aqui durante a semana. Né? Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui. Assim,
O que acontece? Nós, quando estamos nesse modo de tentar impor à situação a nossa apreensão egocêntrica, as nossas convicções, o que é isso? É o modo segurança de ser. Por quê? Porque com a gente mesmo, a gente mais ou menos se entende. Então, a gente quer segurança. O ego, né, a apreensão egocêntrica, ele vai tentar se manter. Então, ele não vai arriscar uma coisa nova. Ele vai tentar resguardar, proteger aquilo que ele já é. Defender a tal da nossa personalidade, a nossa identidade. O que vem, na consequência, um grande sofrimento. Então, a gente refletir sobre isso. Né? Muitas das vezes, quando a gente vai para uma situação sem ser de uma forma disponível e aberta, o que precisa fazer? Nós estamos simplesmente tentando proteger, dar segurança à nossa apreensão egocêntrica. E o resultado não é bom, não. Uma frase aqui também que eu pensei. Um fenômeno, a situação é uma situação por si só. Ela é tal como ela é. É a tal da acindade ou talidade que falam nos textos clássicos. Não precisa das nossas filosofias. Não precisa dos nossos julgamentos. Não precisa. Isso é absolutamente possível de ser descartado, tá? E deve ser descartado. Tá? Então, essa é uma outra coisa que a gente vai ver quando a gente está abordando a situação. E qual é a situação? Gente, qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa do cotidiano. Tá? Não está, o Dharma não está separado de todos os instantes em que a gente está com a nossa mentezinha funcionando. Tá? Outra coisa interessante. O Dhammapada é um ensinamento lá do Hinayana, primeiros ensinamentos do Senhor Buda. Mas se a gente traz através do Mahayana, a gente vai ver que a gente vai realmente poder beneficiar os seres, liberando-os dos nossos julgamentos. Está vendo aí como é que funciona o não julgamento? Quando nós estamos numa situação qualquer com uma pessoa, se a gente colocar os nossos julgamentos ali, a gente está prendendo aquela pessoa no nosso discurso, na nossa narrativa. A gente não está liberando ela para ela se expressar. E aí, onde é que está a compaixão, gente? Não tem como, porque você está querendo impor o seu modo de ser para o outro, manipular, pior ainda. Então, nós precisamos estar abertos aí. Então, essa é a postura de realmente liberar os seres dos nossos julgamentos, tá? E aí a gente chega no Tantra. Tantra é Gyu, é continuidade. Aí as pessoas, porque a continuidade da mente contínua e tal, entra nas maluquices, né, da vacuidade e tal, porque isso tudo é muito atraente, mas a gente precisa ver o que a gente está fazendo. Então, quando a gente entra no Tantra, viu? Continuidade, é isso, gente. Não interessa se você está morto, se você está vivo, se você está dormindo, se você está comendo, se você está fazendo o que quer que seja, essa qualidade da inteligência não se perde. Daí o compromisso do praticante do Tantrayana, e é por isso que é possível se liberar em uma só vida, realizar rapidamente o estado de Dojishan, por conta disso, porque vai ser contínuo. A qualidade da nossa atenção vai ser excelente, ótima, como dizia o Lama Trilheiros, ele usava a palavra ótimo, nos proporcionando uma qualidade de inteligência, de desenvolvimento em todos os instantes. Não importa o que seja. Pode ser a coisa mais simples da nossa existência. Sei lá, pegar um pão, cortar um pão, comer um pão. Uma coisa simples. A inteligência ela não se desfaz mesmo nos elementos mais simples que a gente costuma praticar somente no modo automático. Então, esse é outro ponto para a gente considerar, que eu só estou trazendo pontos, espero que vocês reflitam sobre isso. E a gente precisa falar só rapidamente aqui sobre o desenvolvimento da inteligência
não é essa inteligência que a gente faz para fazer conta de matemática, não. Aqui nós estamos falando dessa inteligência penetrante em cada situação, e não para manipular os outros, mas para ver o que precisa ser feito. Com o desenvolvimento dessa inteligência, vem junto o sentimento, né, a incomensurável da compaixão e o amor benevolente. Tá? Se essa inteligência não está presente, não tem como praticar a compaixão e o amor. Então, a gente vai praticando, vai desenvolvendo essa inteligência e vai tornando a nós mesmos possíveis de praticar esse amor benevolente e essa compaixão. Tá? Essa compaixão não é uma compaixão fabricada. Ah, eu vou ter compaixão, eu vou fazer isso. Não, não é isso. No começo é assim, porque a gente já está lá no modo dual, mas progressivamente essa compaixão surge naturalmente quando você vê uma situação e vê o sofrimento. Então, por exemplo, hoje, quando eu abri a janela e senti o cheiro de queimada terrível vindo e as folhinhas queimadas que começou a entrar depois, imediatamente, o que você pensa? O que eu pensei? Né? Em todos os seres que estão sofrendo aqui na floresta, né? Porque com certeza essa queimada foi lá, deve ter sido lá na Floresta Nacional. Quantos seres estão sofrendo lá? Quantos insetos? Quantos estão embaixo da terra sofrendo temperaturas altíssimas? Então, vocês entendem isso? Você não vai simplesmente ficar numa situação de lucidez assim, que bom, cheguei num estado aqui de transcendência e tal. Não, gente. Junto virá a compaixão, a nossa percepção do sofrimento que está. E pode colocar isso nas experiências cotidianas que a gente tem. Ver o sofrimento dos seres. Pode ser que seja uma conversa que a gente esteja tendo com uma pessoa, enfim, um vizinho, uma conversa qualquer, e você sentir essa compaixão, ver o sofrimento que a pessoa está, sem que isso te torne uma pessoa arrogante. Olha como eu sou bacana e sinto compaixão pela pessoa. Não, não é isso. Isso aí você comeu a comida envenenada. Uma coisa que é preciosa, você tornou aquilo ali um veneno, porque você maculou com seu orgulho, com a sua arrogância, com a sua prepotência diante do outro. Mas essa experiência de compaixão, ela virá espontaneamente com esse desenvolvimento da nossa inteligência. Tá claro até aí, gente? Porque o conteúdo hoje está meio profundo assim, mas espero que vocês estejam penetrando aí na medida da possibilidade de vocês, tá? Tem vários elementos que eu trouxe aqui que é para vocês verem como é que a gente deve progredir, tá? Mas isso tudo com base na nossa prática, não é algo que a gente force, né? Experiência de vacuidade, de lucidez, de compaixão, de amor, benevolência. Isso não é coisa que a gente fabrica, ela virá naturalmente como sinal de progresso na nossa prática, tá? Essa é uma coisa bem importante, porque às vezes a gente vê assim, quais são os sinais de progresso, sabe? Porque está tudo bem na minha vida, não tem problemas, não tenho doenças, tá? Nada disso não. Se a nossa lucidez vem se desenvolvendo, se o nosso amor vem se desenvolvendo, se a nossa compaixão vem se desenvolvendo, tá bom? E aí, gente, aqui a gente não tem caixinha de perguntas, mas temos pessoas que nos procuram durante a semana e nos fazem perguntas. E aí eu busquei fazer um link com o nosso ensinamento aqui, que é a respeito do mestre espiritual. Então, vamos lá. O que o Buda nos deixou? O Dharma. O que é o Dharma? O Dharma é o ensinamento do Buda. São o quê? Palavras, palavras, palavras. Tinha até uma música que o Lama Trilê gostava muito. Palavras, palavras, apenas palavras. Mas são o quê? Palavras. Isso aqui que eu estou dando esse ensinamento para vocês, o que são? Palavras. E aí, o que são palavras? As palavras podem ser palavras ao vento. A pessoa
pega lá com o seu potinho furado, seu potinho emborcado, seu potinho envenenado, faz uma salada, entendeu? E faz a confusãozinha dela lá e segue num modo tolo de ser. Mas como é que esse Dharma, essa palavra, se torna operante? Dentro do nosso Vajrayana é que surge a figura do mestre espiritual. Então, o mestre espiritual, dentro do Vajrayana, é uma figura importante. É chato falar isso de exemplo, mas que a gente vai ver como é que ele se comporta durante todo o seu dia. É uma bênção quem tem a oportunidade de conviver um pouco com os lamas e analisar esses lamas, com um texto que eu vou trazer aqui agora para vocês. Como é que essa pessoa, porque é uma pessoa, é um ser humano, como é que ele se comporta? Como é que ele lida com as situações, com as adversidades, com a doença, com o sofrimento? Como é que ele lida com isso? Então, dentro do Vajrayana, o lama é uma figura muito importante que vai nos trazer como viver. E a pergunta que essa pessoa fez foi que ela, falando de que ela via muitos vídeos na internet, tá? Uma pessoa nova, foi de um grupo que algumas pessoas que estão aí, eu sei que fazem parte, sabem o que foi a história. Viu que, né, a pessoa vê vídeos na internet. E aí eu recomendei a ela que ela tivesse muito cuidado com o que estava vendo na internet, porque quando a gente está vendo um ensinamento, pensa lá na atitude do Sumana. A gente está fazendo uma oferenda, a gente está tendo uma relação com um ser sublime. E o quão sublime que essa pessoa é? Quando a gente, quando a gente se confia a um lama, nós estamos entregando, não é uma conversa fútil, trelelê, um amiguinho, não. Não é isso. Você está confiando a sua mente dessa vida e das futuras, toda a sua experiência com a sua mente. Então, muito cuidado quem é esse lama que você está ouvindo conversa na internet. Primeira coisa, ver quais são as qualidades dele, que eu vou trazer aqui agora para vocês, mas ver se ele está ligado a uma linhagem, quem é o lama dele, isso também não quer dizer grande coisa, porque, às vezes, do mesmo lama, a pessoa tem uns que fazem o dever de casa, outros não fazem, tá? Então, isso aí também precisa ver, não é só estar pertencendo a uma linhagem e tal, está tudo certo. Não é só isso, tá? Outra coisa, se ele tem um documento escrito pelo mestre dele, ou o mestre da linhagem, autorizando ele a dar ensinamento. Muitos dizem que tem, mas não tem. Então, muito cuidado com isso, porque não é uma conversinha, um videozinho na internet ou nas redezinhas sociais. Você está entregando a sua experiência da sua vida, nessa vida e em todas as futuras. Então, muita atenção com esse mestre espiritual, tá? E hoje em dia tem muitos mestres tolos por aí, tá? Não é para a gente fazer propaganda aqui dos lamas que vocês têm no KPG, mas tenham muito cuidado. Mas sempre analisem, sempre vejam como é que ele se comporta, porque muitas das vezes a gente quer um mestre espiritual que assim que vai topar nossas paradas no samsara, entendeu? Tipo, ele fez uns acordos aí que eu acho bacana. Eu vou ser discípulo desse cara aí que estou vendo que o que ele conseguiu mundanamente, eu também quero isso para mim. Posso dizer para vocês que o que virá na sequência é sofrimento, tá? Então, assim, as coisas acontecem tudo simultaneamente. Ficou pronta há alguns dias, essa semana, a tradução de um texto que não foi ainda ensinado no KPG, que são as 50 estrofes de devoção ao Guru. E eu conversei com o Lama Drimé, e ele, inclusive, vai trazer esse texto para o pessoal que vai se preparar para o retiro de 3 anos. Né? Vai começar a sequência de preparação para o retiro com esse texto, tá? Que uma pessoa da Sangha
muito generosamente, de uma forma muito gentil, traduziu, então está disponível na língua portuguesa. Eu vou pedir para depois o Clássico, quando liberar o link aqui desse upload lá no YouTube, para ele disponibilizar essa tradução. Então, vocês vão ter todos acesso a esse texto, que são essas 50 estrofes da devoção ao Guru, do qual eu fiz alguns extratos aqui. Então, o que a gente vai olhar para esse mestre? Então, eu me lembrei de uma história, porque eu tive essa bênção, enfim, de ter algum mérito de poder conviver com o meu lama, de poder participar de algumas atividades comuns com alguns rinpoches, e aí eu pude ver isso. Então, tem uma experiência que eu já contei, mas vou contar de novo, que é quando a gente foi lá, que o Karmapa foi lá, primeira vez que o Karmapa saiu da Índia e foi lá para os Estados Unidos, a gente teve a oportunidade de ficar 20 dias lá com o Khenpo Karthar Rinpoche. E aí teve uma pessoa, a gente estava lá almoçando e tal, aí o pessoal da comunidade chinesa levou tipo um momô, mas eu não sei como é que chama em chinês, tá, gente? Mas tipo um bolinho, um gyoza, uma coisa assim, e o Khenpo Karthar fizeram, estava num pratinho muito bonitinho e tal, e eu atenta à situação, porque eu estava sempre, me coloquei numa atitude de o que eu posso aprender daqui. E aí o Khenpo Karthar, eu vou pegar aqui meu sininho, tá? Só para mostrar para vocês. Deu naquele pratinho maravilhoso, e aí ele pegou um desses pastéis, eu não sei o nome chinês, depois eu vou ver como é que chama, porque eu sei que foi o pessoal lá do Taiwan que fez, então a gente não pode falar que é momô, porque momô é tibetano. Mas tá, deu lá o pastelzinho, e aí ele pegou o Khenpo Karthar, pegou e virou o jeito. Virou assim, virou do lado, ficou olhando com a mãozinha dele, tão bonitinho, observando toda a situação. Aí eu, na hora, pensei, me lembrei de uma cena, quando eu dei um ursinho de pelúcia para o meu filho, ele tinha 1 ano e meio, ele estava sentadinho, e aí eu dei o ursinho. Aí, ele, em vez de... Eu estava esperando assim que ele fizesse uma carinha de alegre, porque viu que o ursinho era bem bonitinho e tal. Não, ele pegou e fez com o ursinho a mesma coisa, olhou todos os lá, botou o ursinho de cabeça para baixo, viu o rabinho e tal, não sei o quê. Na hora lá, isso foi em 2008, eu falei assim, olha só, o olhar do Khenpo Karthar com o pastelzinho é o olhar de uma criança. O que tem a criança, gente? É um olhar aberto para ver todos os aspectos. Depois eu fui entender o que era aquilo ali. Ele estava me dando um ensinamento, porque, enfim, veio a oferenda, e eu estava atenta, porque tinha muita gente e tal, mas eu vi o que estava dando. Ele estava dando ensinamento para aquelas pessoas que estavam ali em volta. Tinha uns que estavam lá distraídos, com cozinha e tal, mas ele estava dando um imenso ensinamento. Então, olha só que bênção, gente. Depois que eu entendi que ele estava mostrando que qualquer coisa que se apresenta, eu vou ver os diversos aspectos. Vou me relacionar, ter esse contato com esse objeto sem me deram oferenda, tipo o meu pastelzinho aqui, para ver se é bom. Então, uma experiência que ele me mostrou completamente desapegado, de ver os diversos pontos de vista. Então, olha só a importância do mestre espiritual. Então, abençoados, afortunados aqueles que podem ter esses momentos. Como é que um mestre, ele era um rinpoche maravilhoso. Como é que ele se comportava no cotidiano? Então, é esse o contato que nós vamos trazer, para que o Dharma não seja somente palavras. Porque senão só palavras, que a gente pode fazer com elas o que a gente bem entender. Inclusive manipular para ter algum benefício. Então, para que esse Dharma se torne realmente uma prática, é fundamental essa convivência com o mestre espiritual. Mas aí vem a observação do mestre espiritual, porque mestre todo está lotado por aí. Então, vem do texto. O que ele precisa? Ter uma grande compaixão, pois não vai negligenciar o discípulo, mesmo que ele se comporte mal. Ele vai dar uns puxões de orelha, né?
mas ele vai ter essa grande compaixão. Então, ver, observar, gente, é preciso... não é julgar o mestre, não gostei desse, entendeu? Não, ver se ele realmente tem uma compaixão, se ele, no seu cotidiano, com as suas quaisquer experiências, como é que ele trata o porteiro do seu prédio? Eu estou falando aqui que eu sei que tem gente que está presente que vê essa cena, entendeu? Como é que trata o porteiro do prédio que está passando por uma situação, está ainda passando por uma situação muito difícil? Então, observar isso, se ele tem essa grande compaixão no cotidiano dele, porque é muito fácil estar aqui 1 hora com vocês, fazer papel de bonzinho, entendeu? E depois daquilo, o cara vai fazer besteira. Você precisa observar no dia inteiro dele. Não deve ser propenso à raiva. Então, a pessoa que vai ficar com raiva, não ser sádico, que guarde rancor. O mestre ele vai ter os 3 tipos de paciência. Quando ele recebe ofensas, sim, porque as ofensas continuam, porque são seres humaninhos que convivemos. As dificuldades no Dharma. Então, ver isso, observar como é que ele se comporta. Não deve ser arrogante. A pessoa é arrogante? Te ouve de verdade? Não para dizer assim, como você é fofinho. Não é isso, não. Tá? A atitude do lama vai ser outra. Deve ser discreto, viver modestamente, não ter desejos de posses, riquezas, ou se apegar a coisas materiais. Não deve ser descuidado na prática da ética. Não deve elogiar-se, nem deve ter gosto em revelar as suas qualificações. Os grandes praticantes, gente, a gente nem percebe, tá? Como eu já falei aqui, o Bodhisattva, né, ele caminha tal como a pele de antílope, né, que está lá no ombro de Chenzi, que é para dizer que o caminhar dele, o modo de ser dele é discreto. Quanto menos pessoas souberem da existência dele, melhor. Ele está presente nas situações sem ninguém saber o que ele é, o que ele faz, qual é o estado mental dele. Agora, a pessoa que faz um circo em torno de si, cuidado com isso, né? Pode estar querendo só te manipular, e em geral está. Outra coisa, ser estável em suas ações, ser sábio, paciente e honesto. Tudo coisa para vocês observarem no mestre, está aqui no texto. Não deve esconder suas deficiências. Já viu isso? Pessoa que se acha superior. É um mau mestre, gente. Eu já falei, já dei ensinamento sobre isso. Vejam lá, no Papo Rinpoche, falando sobre os tipos de mau mestre. A pessoa não esconde suas deficiências. O que eu falo aqui sempre? Nós somos praticantes. Não temos Tilopa nem Buda aqui. Entendeu? Estamos todos no caminho. Não interessa que denominação ter, estamos todos aprendizes. Todos. Aqui tentando lidar com as nossas emoções perturbadoras, nossas ideias, nossas projeções, nossas crenças também. Nem fingir possuir qualidades que lhe faltam. Às vezes a pessoa tem a forma, mas finge. Atenção, o quê? Com a linguagem do corpo da pessoa. Lembra lá que eu falei que na situação a gente vai ver todos os diversos elementos? Então, observe o seu lado. Como é que ele está? Se ele não está fingindo uma coisa que ele não é. Acontece. É raro, mas acontece. Outra coisa importantíssima, ter conhecimento das escrituras. Já aconteceu uma vez, me contaram, que chamaram um lama para ensinar um determinado texto, e aí a turma foi todo com o texto para estudar, e a pessoa, simplesmente, pessoa que se diz mestre espiritual, falou assim, não, vocês estudem, entendeu? E depois, se tiver alguma dúvida, vocês perguntam. Ou seja, a pessoa demonstrou que não sabia nada do negócio. Outra coisa, ter ações físicas moderadas.
pessoa que exagera muito, faz coisas assim, também é um mau mestre. E deve praticar os atos virtuosos e ser honesto e imparcial. Então, essas são lá. Gente, é um texto longo, né? São 30 e poucas páginas. Mas, enfim, tem muita coisa aqui. Eu trouxe um resumo para vocês. Então, são vários critérios, vocês vão poder ver isso em detalhes, e eu recomendo que realmente isso seja feito por vocês. Tá? É um texto interessante, inédito de ensinamento no KPG, mas eu e Lama Drimê, nós vimos a necessidade disso, porque as pessoas andam seguindo maus mestres por aí. Tá? Isso não quer dizer que a gente seja um bom mestre e que está tudo bem. Eu convido a todos vocês a analisarem, né, se eu realmente trago benefício para a vida de vocês. Tá? Realmente que não é benefícios mundanos, mas se traz isso. E olhem à vontade, né? Tem algumas pessoas que vêm aqui em casa, que frequentam a minha casa, e têm oportunidade. Tá? Então, não é para dizer que aqui a gente, eu sou santinha e tá tudo bem, não. Essa análise deve ser constante em vocês. Tá? Então, essas são as qualidades, estão lá, enfim, isso aqui é um brevíssimo resumo, mas quais são a atitude do discípulo? Porque o que acontece? A gente, na nossa pequenez da nossa vida, porque um dia a gente percebe que essa vida assim não é tudo que a gente acha que é quando é lá adolescente, que a gente pode tudo, que a gente faz tudo, a gente um dia se depara com bem-vindo à vida adulta. A gente, diante dessa pequenez que a gente vê, o quanto que a gente é impotente diante das circunstâncias, o que a gente quer? O ego. Ela quer a transcendência, que é uma coisa assim, eu quero uma coisa, uma experiência magnífica, uma experiência da meditação, uma coisa assim, tal. A gente quer isso. Faz parte do pacote ser humano, quer coisas, tá? Mas muita atenção com isso quando a gente entra em contato com o mestre espiritual. A gente, às vezes, pode estar querendo a tal da segurança que eu falei anteriormente aqui, simplesmente para assegurar sua apreensão egocêntrica. O Lama vai me achar uma pessoa boazinha, vai me achar uma pessoa boa, que não tem defeitos. A gente quer manter a segurança, a gente quer ter lá um mestre espiritual que diga, você é uma pessoa bacana. Então, muito cuidado com isso. Né? Recentemente, teve uma pessoa que falou, Lama, eu fiz isso porque eu pensei nas ações do Bodhisattva, das terras do Bodhisattva, não sei o quê. Eu falei, não, foi só a loucura da sua cabeça mesmo. Tá? Então, a função do Lama é cortar as suas ilusões. Quem tem essa oportunidade de estar junto. Então, como é que é essa atitude do discípulo em relação ao mestre espiritual? Não é para ter um brother, uma sister, no caso, que vai achar você a pessoa mais sensacional do planeta. Não é. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai analisar esse mestre? Sim, vai analisar. Mas a nossa atitude também de aprender o Dharma deve ser de desenvolvimento da inteligência. Observar o que está acontecendo e aprender a ver as coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, eu com as inúmeras vezes, né, experiências com o Lama Trindê, seja no zoológico, seja tomando um açaí, seja escolhendo uma banana, eu via cada movimento dele, ou seja, eu como discípulo ali, eu ia observando como é que ele se comportava no zoológico, por exemplo. Vamos passear no zoológico, vamos fazer... Não, gente, é full-time ensinamento. Então, a atitude da gente está querendo sempre aprender. Se o Lama falou que é a minha crença egocêntrica, pera lá, deixa eu ver que confusão que eu arrumei aqui na minha cabeça. Então, você usa aquilo ali, reflete e toma como ensinamento. Tá? Então, essa atitude de disponibilidade, de abertura, deve ser, porque algumas pessoas confundem essa relação com o Lama como uma atitude de tolice. Primeiro, lá, ter alguém para te proteger, ou seja, está lá na narrativa sansáricca, entendeu? Ou esse Lama que não vai criticar nada.
Então, você ter essa oportunidade de ver como é que vai ser essa abertura, o que vai acontecer. O outro, estou olhando o horário aqui, muita coisa, deve ter grande interesse em aprender e praticar, ou seja, uma forte motivação de realmente de autocompaixão. Autocompaixão não é complacência. Olha como eu sou assim, como eu sou vítima, como eu sou sofrimento, como eu sofro, mal, não sei o quê. Não. Gente, eu quero sair dessa confusão toda. Isso é autocompaixão. Querer sair do sofrimento. E aí, o que a gente faz? Estuda e pratica. Tá? Então, essas são atitudes. Ter entusiasmo, coragem para estudar e praticar. E não ficar na marola boba, ficar lá igual uma marmota, achando que as coisas vão cair do céu. Ah, porque eu já estou no Dharma. Uma vez uma pessoa falou, a gente estava num trabalho de compilação gigantesco que o Lama Trilha fez, eu ajudei ele com poucas coisas, mas enfim, ajudei. E aí uma pessoa soube, falou assim, ei, dá para fazer aí tipo um resumo? Eu falei, não, é só um tera de arquivo, eu vou fazer um resumo para você. Ou seja, a pessoa quer tipo um aulão do cursinho grátis, que a pessoa vai lá tipo, pegar o resumo da matéria. Não, não é essa atitude marmota que a gente vai ter. Quer dizer, já julgando a pobre da marmota que fica lá, o bichinho hibernando, entendeu? Mas de uma atitude de preguiça, de prostração, fazendo confusão. Não, você vai ter uma atitude proativa, de realmente ter esse entusiasmo, essa coragem de estudar e praticar, porque não é fácil, como eu falei aqui, é corridinha 400 metros com barreiras, né? Todo dia, né? Qual é a gincanazinha do dia? Mas a gente consegue superar todas as, as, as barreiras e não é uma corrida, tá, gente? Mas é como que é o nosso samsara, como é que a gente vai precisar fazer um esforço para realmente estudar e praticar o que é necessário. Esse discípulo também deve ter alegria, né? Regozijo na prática das ações virtuosas e da prática da meditação. Então, não é porque ficar se achando, porque eu medito, porque hoje eu pratiquei a coragem. Não, você vai, olha, eu consegui não revidar uma ofensa. Com você mesmo, tá? Sem. Vocês entenderam isso, tá, gente? Isso aí é uma armadilhazinha da apreensão egocêntrica perigosíssima. A gente ficar se achando, porque eu consegui não xingar o cara que me xingou, tá? Mas a gente deve ter essa confiança, né? Na gente mesmo, de que a gente foi capaz de subjugar aquela emoção perturbadora ali. E cultivar uma devoção adequada ao Lama. Tá? E aí virão mais detalhes no texto sobre como que a gente vai ter essa devoção, porque essa devoção não é uma devoção burra, de a gente achando que vai ter essa devoção, eu vou ter a devoção pelo Lama, porque diz que é para ter isso e tudo bem. Não é assim, gente. Essa devoção é absolutamente inteligente e demanda um esforçozinho para a gente, porque a gente vai precisar estar atento a toda situação que se apresente. Tudo, tudo. Nenhum ato do Lama deve ser desconsiderado. Nenhum. Porque, a princípio, a pessoa está lá em guio, está lá com a mente em tempo integral, mantendo a qualidade da inteligência e da compaixão. Então, olha só o esforço que tem também o discípulo. Não é só uma atitude de assim, é a devoção. Não, essa devoção é uma devoção atenta, inteligente, que observa. E aí, depois que você vê isso, né, não é que está tudo bem, não, você continua observando. Porque o Lama não é um ser perfeito, não é um Buda, não é um Tilopa da vida, não. Tá? Então, essa observação deverá ser constante, tá? Sem colocar nele os nossos julgamentos, as nossas crenças ou as nossas valorizações do samsara, tá? Mas é uma atitude de inteligência, de abertura, tá? Então, esse texto todo, eu fiquei feliz, porque, enfim, é um texto inédito de ensinamento no KPG, pelo menos
desde 20 anos para cá. Eu não sei se antes esse texto foi ensinado, mas de ver o que está acontecendo no nosso país, de ver tantos lamas autoproclamados ou, enfim, que não têm os qualificativos e a pessoa entregar o seu coração a eles de uma forma tola, de uma forma desatenta, que não é a atitude esperada de um discípulo. A atitude de um discípulo é sempre proativa, né? Estar atento para a situação, que já é o nosso treino para isso, ver o que eu tenho para aprender. Esse ensinamento que eu recebi do Khenpo Karthar Rinpoche não teve palavra nenhuma, nenhuma. Foi só o gesto dele. Então, aprendam com a conduta moderada, inteligente, discreta do seu lama. Tá? E essa percepção profunda e aguçada da realidade toda que nos cerca. Tá bom? Então, alguma dúvida, gente, alguma pergunta, eu vou pedir para o Cássio, quando disponibilizar, botar para vocês o texto. Leiam e estudem isso. Tá? É preciso, são tempos sombrios que vivemos no nosso país, com os falsos mestres, com pessoas que se dizem lamas, mas não são de verdade. Então, vocês estão entregando a sua vida e as vidas futuras. Então, muito cuidado. Então, leiam, é tipo um manual, né? É uma instrução dada por Dorje Chan, né? Assim é dito, né? Atribuído a Dorje Chan, ou Vajradhara, para que a gente tenha essa devoção adequada ao Lama. Quando isso acontece, todas as realizações virão, tá bom? Então, alguma dúvida, algum comentário? Então, vamos só fazer a leitura, porque já deu o nosso tempo aqui, a aspiração do Mahamudra, tá? É só a leitura, tá, gente? Confundimos a estrofe 10, não é isso? Isso, 10. Confundimos nossa experiência pessoal não existente como sendo um objeto. E, pelo poder da ignorância, confundimos a autocognição como sendo um eu. Essa fixação dualista nos tem feito vagar na esfera da existência sansárica. Possamos nós cortar a ignorância e ilusões pela própria raiz. Tudo a ver com o que a gente falou hoje, né, gente? Não é existente, já que até mesmo os vitoriosos não a veem. Não é inexistente, já que é a base do nirvana e do samsara. Isso não é uma contradição, mas sim o caminho do meio da unidade. Possa eu realizar a natureza fundamental da mente, livre dos extremos. Nada pode indicá-lo dizendo é isto. Ninguém pode limitá-la dizendo não é isto. A natureza essencial do Dharma é não composta. Transcende ao intelecto. Possa eu determinar com certeza o sentido último. Então, essas estrofes aqui, né, eu vi que seriam essas estrofes, então eu já falei um pouquinho sobre ela a respeito do Mahamudra. Mahamudra é quando a gente desenvolve essa inteligência aguçada que penetra profundamente na natureza do fenômeno que se apresenta. O fenômeno é só o fenômeno, né? Não precisa de filosofias subjacentes. Tá bom? Então, fazemos a nossa dedicatória. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.